estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que trata sobre Cristo, o mediador. Então vamos lá. Essa primeira sessão fala: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O que é que nós podemos aprender dessa nossa primeira sessão aqui, do capítulo 8 da Confissão de Fé? Em primeiro lugar, nós temos que definir o que significa esta palavra mediador, né? O que é que significa esta palavra mediador? O mediador, ele é aquele que intervém entre as partes conflitantes, ele é aquele que busca reconciliação. Então, esta função de Jesus Cristo, de ser mediador, é porque há uma inimizade entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. E essa... Tá, a turma está escutando um jogo aí. Dá uma silenciada aí, meu querido. Deixa o jogo... Vamos lá, grande jogo, vamos lá. Olha lá. Isso. Segura um pouquinho aí. Pronto. Neste trabalho de mediação, há duas partes que estão em conflito: Deus e os homens. Há inimizade tanto da parte de Deus para com o homem, como também a inimizade da parte do homem para com Deus. Há realmente um conflito de interesses, um conflito de desejos, de vontades, de propósitos. E essa pessoa do mediador, que o texto da Confissão de Fé apresenta como sendo Jesus Cristo, ele é aquele que vem intervir neste conflito e vai trazer reconciliação entre essas duas partes. Essa função de mediação, ela não abrange realmente tudo aquilo que Cristo faz se ela não for levada em conta com os três ofícios de Cristo, que são os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Tá? Então, a Confissão de Fé ela abrange isso. Ela mostra Cristo como mediador, tendo a sua completude nos ofícios de profeta, sacerdote e rei. Então, Cristo, como profeta, ele é aquele que leva aos homens o conhecimento da vontade divina. O profeta é aquele que vem de cima para baixo. Ele vem de Deus aos homens. Esse é o trabalho do profeta. O profeta ele é aquele que traz o conhecimento de Deus para os homens. Cristo cumpriu isso cabalmente. Como sacerdote, ele é aquele que faz o sentido inverso. Ele vem de baixo para cima. Ele apresenta os homens a Deus. Para ser um sacerdote, era necessário que essa pessoa se representasse legalmente aqueles aos quais ele estava apresentando. Então, por isso que esse sacerdote precisava ser homem. Então, Jesus, como sacerdote, homem, ele é tomado entre os homens para interceder diante de Deus. Então, ele é tanto profeta, que traz a vontade de Deus aos homens, como ele também é sacerdote, que intercede pelos homens a Deus. E ele também é rei. E ele é rei porque ele é o governante. E ele não apenas é um governante, mas ele instala um reino eterno aqui na Terra. Nós vamos ver nas lições posteriores a questão do milênio, né? Ele instala o milênio durante a sua vinda, a sua encarnação. Então, irmãos, essa função de mediador que Cristo tem, essa é a função de reconciliar as partes que estão em conflito, Deus e a humanidade. Jesus vem para fazer essa reconciliação. É interessante que no capítulo 5 de Romanos,
é dito que ele nos deu também esse ministério da reconciliação, né? Esse ministério que também leva e traz paz entre essas partes conflitantes, entre Deus e a humanidade. Próximo ponto da confissão fala o seguinte. Vamos, por favor, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, vai escrevendo no chat e nós vamos conversando. Vou tentar terminar um pouquinho mais cedo para nós termos um tempo de conversa. O segundo ponto diz: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. E aqui a coisa começa a ficar interessante, né? Aqui a doutrina começa a ficar um pouco mais densa. E nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui. Antes de nós entrarmos realmente no que está sendo dito nessa sessão 2, eu quero indicar alguns livros para vocês, para que vocês estejam entendendo essa questão das duas naturezas de Cristo. Aqui estão 3 livros, é o mesmo autor, é o Dr. Heber Carlos de Campos. Eu acredito, para mim hoje, é uma das referências na teologia sistemática brasileira, né? E ele tem uma série de livros tratando a respeito desse assunto e de outros assuntos também, mas aqui estão 3 que vocês podem adquirir que falam realmente sobre essa questão que nós vamos tratar nessa lição. Esse primeiro livro, A Pessoa de Cristo, As Duas Naturezas do Redentor. O segundo, A Humilhação do Redentor, a sua encarnação e sofrimento. E o terceiro livro, A União das Naturezas do Redentor. Então, são livros aí de aproximadamente 600, 700 páginas, tá? Que tratam a respeito dessa questão das duas naturezas de Jesus. Tá? Então, depois, quando eu estar passando o PDF para vocês, procurem. Tá? São boas aquisições, nós precisamos conhecer um pouco disso daqui também. Tá bom? Vamos lá. Voltando aqui para o texto da Confissão de Fé. Nós já lemos esse segundo texto e nós abrimos agora uma questão que a teologia chama de união hipostática. O que é essa união hipostática? A união hipostática ela diz o seguinte, que há em Cristo, portanto, 2 naturezas, mas uma só pessoa, uma natureza humana e outra divina, mas uma única pessoa divina. Sua humanidade começou a existir no ventre de Maria, mas sua divindade existiu desde a eternidade. Eu não sei se vocês já se pegaram naquela discussão, né? Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus. E aí algumas pessoas entendem, não, Jesus é 50% homem, 50% Deus, né? Metade homem, metade Deus. Aí outras pessoas dizem assim, não, quem morre na cruz é Jesus Cristo homem. Quem anda sobre o mar é Jesus Cristo Deus. E fazem essa diferenciação entre as duas naturezas, a humana e a divina. Quem tem fome é o homem. Quem cura os enfermos e expulsa os demônios é Deus. Então, há essa coisa do como é que existem e coexistem essas duas naturezas em uma só pessoa. É fácil de entender isso? Tem aí uma figurinha, um rapaz coçando a cabeça com um monte de ponto de interrogação. Realmente não é fácil. Tá? Essa questão da união hipostática de Cristo, que é o termo teológico, quando a gente vai tratar a respeito das naturezas de Cristo, né, foram temas de vários concílios, de várias reuniões, e também resultaram na origem de várias heresias com relação à pessoa de Jesus Cristo. Tá? Não é uma questão fácil
segundo o Augusto Nicodemos, ele diz que essa é um dos grandes mistérios que nós temos na teologia, que é realmente essa união entre essas duas naturezas. O que nós podemos declarar de forma peremptória é que não existe uma questão de 50% um e 50% outro, é 100% Deus e 100% homem. Nós temos Jesus Cristo 100% homem, porém sem pecado, tá? Porque a concepção de Jesus ela é diferente. Ele é concebido na Virgem Maria por ação direta do Espírito Santo. Não há participação de José na concepção de Jesus, né? Nós já vimos isso aqui anteriormente, a questão do sêmen, né? Sendo o transmissor do pecado. Uma das teorias diz que isso é o que acontece para o pecado ser transmitido. Tá? Então, não há essa questão do sêmen de José para que houvesse a fecundação do óvulo de Maria. Há ali uma fecundação feita pelo Espírito Santo, né? E por isso que Jesus ele nasce sem pecado. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho se essa condição de pecado ela é realmente uma condição de Jesus não podia pecar ou ele podia pecar e não desejou pecar, não é? Então, toda essa questão da humanidade de Jesus, mas que ele também continua sendo Deus, né? Aquilo que foi encarnado não perde a sua essência, não perde a sua substância, não perde a sua natureza. Então, há essa questão dessa união entre as duas naturezas, humana e divina, mas que formam apenas uma pessoa. Duas naturezas e uma só pessoa. Então, vamos lá. É fácil entender isso? Claro que não. Tanto não é fácil que eu coloquei aqui 5 heresias que surgiram desse pensamento. Antes de nós tratarmos das heresias, veja o que João diz na sua segunda carta, o versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, o enganador e o anticristo, segundo João, são aqueles que não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Por que João estava dizendo isso? Porque várias heresias já estavam surgindo no seio da igreja, trazendo um pensamento diferente daquele traduzido pelas Escrituras. O primeiro deles que aparece é o docetismo. Essa palavra docetismo, né, vem do grego, que significa aquilo que é aparente, que parece ser. Tá? Parece, mas não é. Não tem aquele shampoo antigo, agora só a turma do meu tempo que vai lembrar, o tal do Denorex, né? Parece, mas não é. É essa questão do docetismo aqui. Cristo, na verdade, não tinha carne. Aquilo que aparece é uma aparência de carne. Parece carne, mas não é carne. Então, os docetistas estavam ensinando isso na igreja, tá? Para provar essa questão da humanidade e da divindade de Jesus, para fazer aí uma harmonização na lógica da doutrina. Eles estavam tentando explicar dessa forma. Cristo não tinha carne, parecia carne, mas não era carne. Esses eram os docetistas. Os apolinaristas, eles diziam que quando o Deus Filho, ele encarna no corpo chamado Jesus, ele expulsa daquele corpo a alma humana, que era a alma de Jesus, e aí sim ele assume a condução daquele corpo, e aí sim agora ele passa a ter relacionamento e a relacionar-se com a humanidade. Então, os apolinaristas dizem que o Filho ele expulsa a alma humana do corpo de Jesus e ele assume assim a condução daquele corpo. Existe ainda uma terceira heresia, e eu coloquei aqui só 5, gente, mas são inúmeras, são 20, 30 heresias que tratam a respeito da humanidade e da divindade de Jesus. A terceira heresia que aparece é aqui o eutiquianismo ou monofisismo.
que defendia que a natureza divina absorveu completamente a natureza humana. Então, a partir do momento que há um encontro entre as duas naturezas, a natureza divina absorve a natureza humana e fica apenas a natureza divina. Essas três primeiras aqui que eu coloquei, elas partem da ideia grega, da filosofia grega, de que o corpo é mau e a alma é boa. Tá? O corpo é mau e a alma é boa. Então, quem esteve comigo na semana passada lá na Central e no culto da ressurreição pôde ouvir um pouco a esse respeito. A questão que os gregos acreditavam que essa matéria, o corpo, ele é ruim, ele é mau, né? Ele é a parte danosa da junção. E a alma não, a alma é boa. Né? Então, esses docetistas, os apolinaristas e os eutiquianistas, eles acreditavam e eram influenciados por esse pensamento grego, e por isso que eles combatiam a questão do Cristo humano, do corpo, da carne, do homem. Né? Então, é uma influência grega, esses três pensamentos. Os outros dois pensamentos que eu coloquei aqui, o adocionismo e o arianismo, defendem outras coisas diferentes, e agora eles falam mais a respeito da divindade. Então, o adocionismo diz o seguinte, que Jesus era um homem comum, normal, mas devido à sua obediência, devido à sua prudência, o seu comportamento, Deus o adota como filho, e nessa adoção de Deus a Jesus Cristo, Deus o torna divino. Tá? Então, é uma atitude de adoção. Deus vê Jesus, e ele está ali muito obediente, não peca, não faz nada de errado, diz, eu acho que esse aí serve. Aí vai lá e adota Jesus, e Jesus, assim, com esta adoção, se torna divino. E o arianismo, que é algo muito parecido com o que os testemunhos de Jeová acreditam, né? Eles dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é igual ao Pai. Ele é homem, ele é digno de toda honra e até de adoração, mas ele não é igual ao Pai. Ele é, sim, alguém importante, ele é, sim, alguém proeminente, ele é, sim, alguém digno de honra, mas ele não é igual ao Pai. Essa questão da divindade de Jesus é devido ao seu caráter, ao seu jeito de viver, e não é algo inato à pessoa de Jesus. Então, aqui eu coloquei 5 de vários que existem. Tá? Não é apenas esses 5 que existiam, não. Eram dezenas de heresias que estavam surgindo com relação à pessoa de Jesus Cristo. Então, é por isso que João escreve, né, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Essa dificuldade de enxergar a carne como parte daquilo que é a essência do ser. Tá? Essa dificuldade que nós, até muitas vezes, nós vemos nos nossos dias, essa dificuldade de ver o corpo participando da essência do ser. Então, é como eu disse no domingo passado também, nós temos alguns funerais, algumas cerimônias fúnebres, onde o féretro está ali, né, o caixão com o corpo está ali, sendo velado, e o oficiante às vezes diz, olha, nosso irmão não está aqui, nosso irmão está nos céus com o Senhor. E aí a pergunta que fica é, e aquilo ali é o quê? Aquilo que está ali à frente é o quê? É apenas uma casca? É apenas um algo que faz com que o que é de verdade seja relacional? Não. Aquilo que está ali é também aquela pessoa, é também aquele irmão. E quando o Senhor vier buscar o seu povo, aquilo que está ali, que será decomposto, também ouvirá o chamado do Senhor e se unirá àquilo que já está no céu
e formará sim o corpo celestial que estará com o Senhor para sempre. Mas essa dificuldade de entender a carne, né? Eu vi nesses dias aí um pessoal falando contra os gordinhos, né? Na internet, falando que os gordinhos, a questão do não, é um povo que não se santifica, não se consagra. Por que esse pensamento? Porque eles pensam realmente assim, que o corpo é mau. E se você deixa e come e faz alguma coisa que traz prazer ao corpo, diz assim, isso não pode ser feito, isso aí é pecado. Isso aí é pecado. Isso aí é transgressão, isso aí, porque apenas o que é feito na alma, aí sim, aí Deus recebe, né? E esse pensamento é muito presente. Tá? Então, por isso que, às vezes, em sala de aula, eu ensinava a respeito da humanidade de Jesus, e eu dizia, irmão, Jesus, ele mamou no seio de Maria, ele teve os dentes caíram os dentes de Jesus. Teve uma época que o dente de Jesus caiu. Teve uma época em que Jesus ia no banheiro também, e ele ia fazer suas necessidades. E o pessoal escuta aquilo, eu percebo claramente que o olho começa a regalar, né? E eles começam a... Porque, para alguns, é inconcebível pensar que Jesus tenha sido realmente um homem, como a Escritura diz que ele era. Um homem. Nasceu, cresceu, levou tropicão, brincou, contava piada. Claro que não é essas cabeludas, né? Mas dava risada, tinha a questão do relacionar-se com amigos, com pessoas, né? Nunca relacionou-se afetivamente com ninguém, porque esse não era o seu propósito. Não existe essa questão, né? Nós não estamos aqui falando isso, mas estamos falando que ele era homem. De vez em quando ele tinha também necessidades, ele fazia suas necessidades, né? Então, essa questão da dificuldade de compreender a carne fazendo parte da essência do ser é que gerou todas essas heresias que nós encontramos no início da igreja primitiva e que nós ouvimos ainda de vez em quando hoje, né? Que nós ouvimos ainda de vez em quando hoje, né? Vamos lá. Ponto 3. Irmãos, mais uma vez eu digo, nós não temos condições de esgotar o assunto, tá? Eu gostaria de ficar muito mais tempo falando a respeito de apenas esse assunto, com relação ao que nós acabamos de nos ater, mas não temos tempo para isso, tá bom? Então, por isso que esse é só um apanhado e nós fazemos realmente a complementação do estudo durante a semana, tá? Ponto 3 diz o seguinte: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e, sem medida, ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo lhe ordenou que os exercesse. Eu juntei aqui com o ponto 4. Este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte. Mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com o que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. O que é que nós aprendemos com essas duas sessões? Nós aprendemos algo que a teologia chama de kenosis. O que é realmente a teoria da kenosis? Essa palavra kenosis é uma palavra grega que significa esvaziamento. Nós encontramos esse texto em Filipenses, capítulo 2, versos 7 e 8, como vocês estão lendo aí. Antes, a si mesmo se esvaziou. O termo aqui de esvaziou é kenu, que vem de kenosis, essa questão do esvaziar-se.
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui é importantíssimo. Quando nós falamos a respeito de Jesus, nós estamos falando de uma pessoa que passa a existir depois da encarnação. Quando nós falamos sobre o Filho de Deus, nós estamos sim falando sobre aquele que existe de eternidade a eternidade. Que coisa difícil, pastor. É verdade. Quando nós falamos sobre Filho de Deus, estamos falando daquele que existe de eternidade a eternidade. A pessoa de Jesus é o gerado de Deus no ventre de Maria. Jesus é o Deus que existe de eternidade a eternidade encarnado. E aí sim, nesta encarnação, passa a se ter Deus homem e Deus divino, ali, naquela mesma pessoa, as duas naturezas, humana e divina, em uma só pessoa. Antes da encarnação de Jesus, quem estava antes era o Filho. O Filho na questão da triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem está antes da encarnação é o Filho. Quem passa a existir após a encarnação? Esta pessoa com duas naturezas, divina e humana. Mas não é a mesma pessoa, pastor? Sim, é a mesma pessoa. Só que agora, após a encarnação, existe esse processo de esvaziamento do divino. O que é que quer dizer essa questão do esvaziamento? Né? Essa questão da humilhação. E aí eu coloquei esse quadrinho aí, que vocês podem achar na internet facilmente. Tá? Eu sou daquela perspectiva de que se alguém já inventou a roda, eu não preciso reinventar. Então, eu não plagio, mas eu vejo algumas coisas que já estão prontas e trago e coloco a questão da criação. Né? Então, está aí esse quadrozinho. Humilhação. O que aconteceu no processo de esvaziamento do Filho? Ele é pré-existente, ele encarna. Depois que ele encarna, imagine, irmãos, essa questão do Deus, como diz João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele existe antes de todas as coisas existem por meio dele, nada do que existe foi feito sem ele. Então, esse Verbo que estava com Deus na criação e antes da criação, que é pré-existente, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, ele encarna, ele toma forma, né, como diz a palavra, se encarnar é tabernaculou, né? Ele faz morada entre os homens. Tá? Ele se encarna, depois ele se submete ao batismo. Tanto é que João Batista fica, de forma alguma, como é que... Não, eu que careço ser batizado por ti. Não, pode fazer. Faz parte, está dentro do plano. Eu preciso passar por essa situação do esvaziamento, da humilhação. Ele é batizado, depois ele começa a anunciar o reino, a pregar o reino, a proclamar o reino. Depois disso, ele é crucificado. Durante esse anúncio do reino, ele tem fome, ele tem sede, ele passa a noite acordado, ele se cansa, ele participa de toda essa humanidade, né? De todos os limites impostos pela humanidade da existência. Né? Ele passa por tudo isso, ele sofre, ele vive tudo isso. Depois ele é crucificado. Quem é crucificado? É esta pessoa com duas naturezas. Ele morre. Quem é que morre? É esta pessoa com as duas naturezas. Nós não podemos separar.
Mas, pastor, Deus morre, então? Nós não podemos separar. Nós não podemos separar as duas naturezas de Cristo após a sua encarnação. Qualquer tentativa de separar as naturezas de Cristo implicará certamente um pensamento herético a respeito de sua pessoa. Então, sim, Deus participa dessa morte. É sepultado. E após esse sepultamento vem agora o período de exaltação, que é a questão da ressuscitação, da sua assunção aos céus, de estar sentado à direita do Pai, de ser o intercessor daqueles que creem nele, de participar do seu retorno para buscar a sua igreja, da parousia e deste reinado eterno, né, que ele terá conosco no novo céu e na nova terra. É interessante ressaltar que após essa questão do sepultamento, após essa, nem tanto do sepultamento, desde realmente a sua encarnação, esta carne que faz parte desta pessoa bendita de Jesus Cristo, esta carne faz parte dele e faz parte dele para toda a eternidade. Tanto é, querido, que nós vamos estar no novo céu e na nova terra, e ele estará lá com suas mãos furadas, com seus pés furados e com o seu lado traspassado. Porque é assim que ele se apresenta aos discípulos, aos apóstolos, em João capítulo 20. Quando ele se apresenta aos seus discípulos, após a ressurreição, ele diz, vocês não creem que sou eu? Veja aqui, vejam minhas mãos, olhem minhas mãos, olhem meu lado. Irmãos, isso daqui me deixa tão contente, porque esse amor tão grandioso que ele tem por nós fez com que ele carregasse marcas em si para toda a eternidade que ele não tinha. E que nesse lugar de novo céu e nova terra, quando nós olharmos para ele, nós diremos, olha lá, é por causa dele que nós estamos aqui. Não vai haver uma amnésia, como algumas pessoas pensam, não, nós vamos estar no novo céu e na nova terra, ninguém vai se lembrar mais de nada, de ninguém. Eu não acredito assim. Eu acredito que sim, nós vamos ter lembrança, nós vamos ter, sim, consciência e saberemos quem somos. Lembraremos, sim. Não sei como isso não nos trará tristeza, não entendo, não compreendo isso, mas entendo que esta questão da consciência estará, sim, ali. Estará, sim, ali. Né? E nós poderemos enxergar aquele Cristo que foi traspassado, que foi crucificado, e dizer, eis ali o motivo de nós estarmos aqui, para toda a eternidade. Ele carrega nele essas marcas, né? Ele carrega nele a questão dos seus sinais. Né? Então, essa questão do kenosis, desse esvaziamento, ela é importantíssima, porque ele só consegue ser pleno sacerdote para se compadecer, e não somente pleno sacerdote, mas também ser um sacrifício perfeito, se ele realmente se esvaziar e se tornar homem como nós, porém sem pecado. Não pode haver sacrifício perfeito, substituição perfeita. Nós não podemos ter os nossos pecados satisfeitos em uma outra pessoa que seja diferente de nós. É por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas símbolos, porque nós somos diferentes de um touro, nós somos diferentes de uma ovelha, nós somos diferentes de um casal de pardais ou de codornizes. Mas na pessoa de Jesus, o sacrifício é perfeito, porque aquele que se apresenta é como nós. E ele tem condições de tomar sobre ele o nosso pecado, porque ele não tem pecado. Então ele assume algo que ele não tem.
ele assume o pecado de toda a humanidade e ele toma sobre ele. E essa questão da doutrina da justificação, onde ele assume o nosso pecado e nos transmite a sua santidade, né? É isso que nos faz ser participantes do reino de Deus e ter essa consciência de vida eterna. Então, irmãos, essa questão do esvaziamento, que fala aqui a parte 4 deste capítulo, é muito importante. E nós entendermos que este esvaziamento fez com que o Deus pré-existente, o Filho, após a sua encarnação, agora sim, para toda a eternidade, seja esta pessoa com duas naturezas, humana e divina. Vamos para o próximo. Está dando nó aí já, não? Se estiver dando nó, é porque nós estamos bem. Ponto 5 e ponto 6. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo Eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. E o ponto 6, ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios pelos quais ele foi revelado, e significado como uma semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que aprendemos aqui? Duas coisas. Primeira parte, nós aprendemos sobre justificação, reconciliação e herança eterna. Os escritores da Confissão de Fé querem que nós entendamos que o Senhor Jesus, ele nos justifica, ele toma o nosso lugar, ele nos reconcilia, ele faz a paz entre nós e Deus, e entre Deus e nós, e ele nos garante essa herança eterna, ou seja, ele nos assegura o prêmio. Essa semana mesmo uma pessoa me procurou e disse, pastor, quer dizer que a gente não perde a salvação? Falei, você pode perder alguma coisa que não é sua? Falou, não, eu só perco aquilo que é meu. Eu digo, pois bem, a salvação não é sua, a salvação é do Senhor. A gente só perde aquilo que é nosso. Se a salvação não é sua, a salvação é de Deus, você não tem como perder. Está na mão dele. Tá? Então ele nos assegura, ele nos dá certeza de que nós estaremos com ele para todo sempre. E o segundo ponto do capítulo 8, que nós acabamos de ler aqui na Confissão, quer que nós entendamos que antes da encarnação, a salvação vinha por meio da fé. Então, a questão dos santos do Antigo Testamento, como é que eles eram salvos? Eles eram salvos na fé no Messias que havia de vir. E esse Messias era revelado através de promessas, tipos e sacrifícios que nós encontramos no Antigo Testamento. Essas promessas, tipos e sacrifícios que apontavam para o Messias. E as pessoas que tinham fé nessas coisas estavam ali e, quando morriam, eram guardadas no seio de Abraão. Essa doutrina também é uma doutrina maravilhosa. É pena que nós não temos tempo de falar sobre ela hoje, a questão do resgate daqueles que estavam no seio de Abraão para estar com o Senhor na morte e ressurreição de Jesus. Né? É maravilhoso, o Senhor indo e se mostrando aos santos do Antigo Testamento e levando cativo o cativeiro para apresentar ao Pai. Esses que estavam ali aguardando o Messias, viram o Messias na morte e ressurreição de Jesus. Viram o Messias na morte e ressurreição de Jesus. Então, irmãos, a confissão de fé quer nos ensinar essas duas coisas. Somos justificados, reconciliados e temos herança eterna, e antes da encarnação, os santos do Antigo Testamento eram salvos mediante a fé. Vamos para o próximo ponto? O tempo da gente já está acabando, meu Deus. Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu.
Isto ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Essa questão aqui vai nos levar para, antes de eu colocar aqui no próximo slide, nós vamos estar estudando ainda daqui a um pouco a questão da expiação limitada, né, de que o Senhor morreu por uma quantidade de pessoas específica. Não há uma morte estendida a todas as pessoas, um sacrifício, uma oferta que é estendida a toda a humanidade. Aquilo que Cristo fez, o seu sacrifício, ele é eficaz somente no número dos eleitos. Somente no número dos eleitos. Então, essa questão do sacrifício, nenhum pelos que Cristo morreu se perderá. Nenhum. Aqueles aos quais são alvo da morte de Cristo, todos estes serão alcançados e salvos no nome de Jesus. Todos. Os eleitos, dos eleitos, nenhum se perderá. E esse número já é um número estabelecido. Que número é esse, pastor? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Lá não vai ter uma casa vazia no novo céu e na nova terra e alguém vai perguntar por que essa casa está vazia? Não, é porque estava esperando mais gente. E aí não veio, né? Aí está vazia aí, ó. Ou então chega lá, vai ter uma superlotação. Rapaz, e que tanta gente é essa? Pois é, nem nós esperávamos assim. Tanta gente chegar aqui no céu, né? A gente estava até animado, esperando ali uma colheita maravilhosa, mas não tão grande assim. Não, irmãos, não haverá isso. O que haverá realmente é um número já estabelecido por Deus de eleitos. Não vai ter superlotação no céu, no novo céu e na nova terra, e nem tampouco vai ter um esvaziamento, casas vazias no novo céu e na nova terra. Né? A questão do João 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Vai ter umas moradas com muita gente, outras com pouca gente. Não vai ter isso. Já está estabelecido. O número de eleitos já é conhecido por Deus. E o sacrifício de Cristo ele é eficaz para essa turma. É para essa turma e para mais ninguém. Isso aqui nos abre uma série de discussões que o tempo não nos permite fazer. Mas a questão do amor de Deus. Estaria Deus mesmo amando toda a humanidade, como alguns pregam? Deus realmente estaria amando até mesmo aqueles que vão passar a eternidade em sofrimento? Deixa eu coloquei esse jabutizinho aqui para vocês e já vou partir para frente. Vamos lá. O que é que esse ponto quer nos falar? Esse ponto da confissão de fé, que é esse ponto 8, fala sobre algo que conhecemos como Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. Como é que é feita a aplicação daquilo que Cristo traz a nós, à humanidade? Então, aí do lado tem uma escadinha, um rapaz está subindo a escadinha. Esse pensamento é um pensamento que retiramos das obras de Dr. Martyn Lloyd-Jones. Não são todos os pensadores calvinistas reformados que entendem essa escadinha com os nomes nessa ordem. Existem outros que entendem uma ordem diferente, principalmente entre os 2 e 3 primeiros degraus. Mas eu trouxe aqui esse pensamento do Dr. Martyn Lloyd-Jones, apesar de ele ser um ministro anglicano, mas ele realmente reproduz a maioria dos pensamentos dos teólogos calvinistas. Mas, vez por outra, você lê uma obra em que esses degraus eles têm uma diferençazinha de nome, tá bom? Então, o que é que este ponto 8 do capítulo 8 da Confissão de Fé quer nos ensinar? Primeiro, com relação a como Cristo alcança o homem. Então, essa ordem da salvação ela segue o seguinte roteiro. Primeiro, há essa vocação chamada de vocação eficaz. Por que chamado de vocação eficaz? Porque
Não há como resistir o chamado de Deus quando ele nos faz isso através da pregação da Escritura. Não há como resistir. É algo irresistível. Por isso que é eficaz. Quando o morto escuta esta voz, né? Escuta esta voz. Quando o morto, quando eu digo morto, a pessoa de Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando esse morto que estava morto em seus delitos e pecados escuta a pregação do Evangelho, de forma irresistível, ele vai ser atraído pelo Espírito Santo à presença de Deus. Irresistivelmente. Irresistivelmente. Por isso que esta vocação é chamada de vocação eficaz. E é por isso que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, quando ele diz assim: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, me foi imposta essa obrigação. Porque Paulo sabe que é através da pregação que o Senhor chama os seus eleitos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando o morto escuta, pastor, como é que morto escuta? Pois é, já é Deus agindo. Quando ele escuta essa pregação, ele é atraído irresistivelmente. Depois que ele escuta algo que a teologia chama de regeneração, ou seja, o novo nascimento. Aquele morto, ele nasce de novo, é nova criatura. A questão de Nicodemos, né? Como é que pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe novamente e nascer? O Senhor disse: tu és mestre em Israel, não entende essas coisas. Oh, Nicodemos. Nicodemos, essa questão do novo nascimento antes estávamos mortos em delitos e pecados, entregues realmente aos desejos mundanos, né? E agora, após esse novo nascimento, somos agora inclinados a fazer a vontade de Deus. Após essa regeneração, há o arrependimento, que é a tristeza pelas más obras. Esse ser que nasce de novo, apesar de tudo se fez novo, como diz o texto sagrado, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas há profundo arrependimento àquilo que foi feito. E esse arrependimento vem da palavra grega metanoia, né? Não é um arrependimento que é apenas tristeza, uma dor, uma lágrima, não, é uma repulsa plena, completa a tudo aquilo que se fazia antes. Tudo aquilo que se fazia antes. Um arrependimento completo, um arrependimento pleno. Nesses dias, eu fiquei pensando aqui em oração com o Senhor naquilo que o Ari Euston era antes de Jesus, antes de ser alcançado salvificamente. E eu falando: Senhor, meu Deus, como eu fazia coisa errada. Senhor, como eu fazia... Eu não consigo pensar em nada que eu fazia certo. Eu não consigo pensar em nada que eu fazia certo. Senhor, tem piedade da minha vida. Eu não quero fazer aquilo nunca mais. E essa questão do reconhecer o erro e não fazer isso nunca mais, isso sim traduz arrependimento verdadeiro. A fé. Esta fé é a condição dada por Deus para receber a salvação. Na verdade, esta fé, por isso que eu disse a vocês que há uma questão, uma discussão sobre o nome dos degraus. Alguns põem a fé logo após a vocação eficaz, né? Outros põem a fé um pouco depois da regeneração. Então, essa questão do nome dos degraus varia entre pensador e pensador, entre teólogo e teólogo. Após isso, a justificação, quando Jesus assume nosso lugar, a adoção que nós temos como filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus, fomos adotados e feitos filhos de Deus. A questão da santificação, do já somos santos e ainda não, né? Você está pronto para o arrebatamento? Claro! Claro que eu estou pronto. E não é que eu estou pronto porque eu estou aqui, né,
sem pecado. Não, é porque essa condição me foi dada por Deus. A questão do preparar-se para se encontrar com o Senhor, eu acredito que é mais uma disposição de encarar realmente esta temporaneidade do que nós vivemos e acreditar na eternidade do porvir, do que numa questão de obras. Porque essa santificação já nos foi imputada. Nós já somos participantes dessa santificação. Mas, ao mesmo tempo que somos, ainda estamos em processo. Porque o Filho reflete a imagem do Pai. Nós andamos como ele andou. Sede santos como vosso Pai também é santo. Então, ainda que sejamos santos na aplicação da santidade, ainda continuamos em processo de santificação enquanto vivos. E o estágio último, que é a questão da glorificação, que é o estado final, quando nós estaremos no novo céu e na nova terra com o Senhor, e lá só vai ser delícias. Então, irmãos, essa é a questão do capítulo 8. E, por fim, nós temos aqui, já terminando, Cristo, na obra da mediação, age de conformidade com as duas naturezas, fazendo cada natureza o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade da pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, na Escritura, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Então, por isso que nós encontramos em Lucas a questão do Filho do Homem. Né? Lucas, vez por outra, fala sobre o Filho do Homem. E aí, João, quando vem falar, João fala sobre o Filho de Deus. Né? Essa questão de estar sempre enfatizando uma das naturezas tem propósito. E o propósito realmente é declarar que o Senhor é homem e declarar que o Senhor também é Deus. Então tem aí duas figuras, uma figura que mostra as etapas, as fases da vida de um homem, né? Ele é criança, passa a ser adolescente, jovem, adulto, depois fica velho. Jesus não chegou a essa etapa, né? Porque ele morreu ali aos 33 anos. E temos também essa figura de um homem andando sobre as águas. Né? E nós sabemos que, pelo menos de forma escriturística, apenas dois fizeram isso, que foi Jesus e Pedro. Né? E aqui mostra muito bem, esse texto de Atos, mostra muito bem essa natureza, essas duas naturezas em uma pessoa só. E diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É um Deus que sangra. É um Deus que sangra. Né? É um Deus que morre, que ressuscita e que está vivo para sempre. Homem vivo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula.